O anime Death Note, mesmo tendo sido lançado há alguns anos atrás, ainda faz muito sucesso. Então hoje eu resolvi falar sobre o caderno dos Shinigamis Death Note. O Death Note, como todos já sabem, é um caderno sobrenatural que pode matar uma pessoa de várias maneiras, contando que não seja de uma forma totalmente absurda e fora da realidade. A principal forma de matar alguém seria com seu famoso ataque cardíaco, que é basicamente quando o dono do caderno não especifica como será a morte da pessoa que teve o nome escrito. Então o caderno por padrão mata a pessoa depois de 40 segundos, por ataque cardíaco. No anime, o caderno passa a impressão de que pode mudar a personalidade das pessoas, assim como aparenta acontecer com Light Yagami. Mas não é bem assim que funciona. Essa impressão de mudança nos foi passada porque Light, antes de receber o caderno, não parecia alguém tão louco. Mas logo após pegar o caderno, ele nos mostrou um lado dele muito sombrio. E o caderno não foi totalmente responsável por isso. Afinal, Light já pensava assim desde bem antes. O que fez com que esse pensamento e esse lado se mostrasse foi o próprio poder concedido após a posse do caderno. Para entender melhor, vamos usar aquela famosa frase de Maquiavel: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Light sempre foi daquele jeito, ele só não mostrava esse seu lado porque sabia que não tinha condições e nem poder para mudar o mundo da maneira que ele queria. Agora que eu expliquei melhor isso, vamos falar um pouco da aparência do Death Note. O caderno que pertenceu a Light Yagami tinha uma capa preta e parecia um caderno de escola normal. Tanto o nome do caderno quanto as regras estavam escritas em inglês. Os Death Note podem ter uma forma diferente ao invés de um caderno. Por exemplo, um pergaminho no Japão antigo ou como o Antigo Testamento na Europa medieval. E sua aparência também varia dependendo da vontade de cada Shinigami. O interior de um Death Note se parece com o de um caderno escolar e contém páginas brancas rígidas. E independente de quantos nomes humanos são escritos nele, o Death Note nunca ficará sem páginas. Eles são feitos a partir de um material desconhecido, e a ciência humana não é capaz de analisar um Death Note. Aparentemente, o poder do Death Note está concentrado na capa do caderno, já que se arrancá-la, o Death Note perderá o poder. No entanto, antigamente, os Death Notes não eram um caderno, eles mudam de acordo com a era. O único propósito de um Death Note é tirar vidas humanas para então aumentar a vida útil dos Shinigamis que o usam. Há exatamente 60 regras de como um Death Note pode ser usado, e a regra mais crucial é que o humano cujo nome está escrito nessa nota morrerá. O caderno encontrado por Light Yagami foi solto intencionalmente pelo Shinigami Ryuki, já que o Shinigami estava entediado e queria se divertir no mundo humano. Ao cair no mundo humano e ser encontrado por uma pessoa, o Death Note passa a pertencer a ela, e só volta à posse do Shinigami caso a pessoa queira ou morra. No anime, Ryuki consegue mais de um Death Note, logo após pegar o caderno de seu amigo Shinigami ao ver ele morrer. A morte de um Shinigami pode ocorrer de duas maneiras. Ou pelo fim do seu tempo de vida, que normalmente é muito improvável de acabar, já que eles pegam mais tempo de vida ao matar pessoas, ou quando os Shinigami salvam a pessoa. E quando isso ocorre, a pessoa que foi salva acaba ficando com o tempo de vida do Shinigami. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso me ajuda muito e vai até me motivar a trazer novos vídeos. Então vamos lá falar sobre as regras do Death Note. Como o Death Note tem 60 regras, então eu não vou falar todas elas nesse vídeo, senão vai ficar bem longo. Então vamos falar das 10 principais regras. A primeira regra do Death Note, como eu já disse, é que todo humano que tiver seu nome escrito nessa nota morrerá. E não há exceção, o humano vai morrer de uma maneira ou de outra. A segunda regra é que, para conseguir matar a vítima, apenas o nome não é suficiente. Também é necessário mentalizar o rosto da pessoa com o máximo de detalhes. Caso contrário, o humano descrito permanecerá vivo. A terceira regra, o humano que possui o caderno pode ver o Shinigami dono do Death Note. E essa regra nos é mostrada desde o começo do anime, quando Light enxerga Ryuki em seu quarto. A quarta regra é que o destino final dos humanos que usam o Death Note não é nem o céu e nem o inferno, mas o vazio. E isso não se aplica somente ao usuário do caderno, mas também às pessoas que são mortas por ele. A quinta regra é que o usuário do caderno vai ganhar um Shinigami até a morte. Por isso, o destino final do usuário do Death Note só pode ser cumprido quando o Shinigami escrever seu nome no próprio caderno. A sexta regra é que, mesmo a única página do Death Note é capaz de fazer uma morte acontecer. E Light consegue mostrar isso usando não só as folhas arrancadas, mas também pedaços das folhas. A sétima regra é que a vítima pode escapar da morte se seu nome for escrito incorretamente 4 vezes no caderno. Só que isso só funciona se esse erro tiver sido cometido sem querer.
E a oitava regra: se o caderno for perdido ou roubado, o dono original perderá sua posse se não recuperar em até 490 dias. A nona regra limita o número máximo de Death Notes na Terra, sendo dito que o número máximo de Death Notes no mundo real só pode chegar a 6 cadernos simultaneamente. E finalmente, a 10ª e última regra é que, mesmo não tendo a posse, qualquer humano pode escrever no caderno e causar o mesmo efeito. Só que mesmo não tendo a posse, a pessoa vai acabar indo para o vazio. Bom, ainda tem mais 50 regras, mas é melhor não prolongar tanto esse vídeo, senão ele vai acabar batendo 1 hora. Assim como o próprio Ryuki disse, Light foi um dos humanos que mais soube usar o Death Note, conseguindo usar todas as regras a seu favor, e usando estratégias que muito provavelmente outras pessoas não conseguiriam fazer. Como por exemplo, quando ele revogou a posse do Death Note para que suas memórias fossem apagadas, assim fazendo a suspeita de L diminuir. Também mostrando não ter problema algum ao esconder o caderno, e uma enorme frieza ao matar alguém. E essa frieza reforça ainda mais a ideia de que Light sempre foi daquele jeito, com ou sem o Death Note. E como já sabemos em Death Note, Ryuki deixa o caderno fora de uma escola para que seja encontrado por um estudante. Mas no capítulo piloto do mangá, ao invés de Light, o caderno é encontrado por Taro Kagami. Ele não reconhece o item como algo perigoso e começa a escrever no caderno como um diário, resultando na morte de alguns valentões da escola. E é aqui que Ryuki se apresenta com o Death Eraser, ou melhor dizendo, Borracha da Morte. E fala que se ele apagar o nome de alguém que teve seu nome escrito no caderno, a pessoa será revivida, desde que o corpo esteja intacto. Não vou negar que o conceito do Death Eraser é até que interessante, mas teria um grande impacto na história, já que a maioria das mortes foram por ataques cardíacos, então os corpos ficariam intactos, e assim seria possível trazê-los quando convenientes. Mas isso acabaria perdendo bastante do impacto do anime. Muitos acham que depois que o dono do caderno morre, ele acaba se tornando um Shinigami. Essa teoria pode ou não estar certa, mas eu prefiro não me aprofundar muito nisso. Caso queira algum vídeo específico, só deixa nos comentários, e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E eu espero muito te ver no próximo vídeo.